Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Na nossa luta, nossa caminhada. O tema da nossa aula de religião de hoje vai ser sobre a religião e o poder e a esfera pública, né? A religião e a sociedade. Então vamos falar sobre as religiões e as sociedades de uma forma geral. Então anotem aí no caderno de hoje, tema da nossa aula de religião do dia 3 de setembro, as religiões e a sociedade, certo? Então, o que a gente pode falar, né, a respeito desse tema, né? A religião e a sociedade. A gente tem visto, né, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, a influência que as religiões têm exercido sobre diversas sociedades, né? Isso em diversos aspectos, isso no âmbito de tradições, de festas, de culinária, de feriados, de datas, né? A gente pode citar como exemplo a nossa sociedade brasileira, que é cristã, né? Em sua maioria é cristã, com poucas exceções, eu sou budista, né? Vocês sabem. Então, na grande maioria, né, das pessoas da sociedade brasileira, cristã, então a gente tem, por exemplo, o Natal, né, que é comemorado em dezembro. O Natal é uma festa com uma temática extremamente religiosa, né? O Natal é uma festa voltada para a comemoração do nascimento do Cristo, né, que é o Messias da religião cristã, e o seu nascimento representa a luz, né, que surge para iluminar a humanidade. Então é uma festa cristã, mas você tem aqui no Brasil inúmeras pessoas que são de outras religiões que comemoram o Natal. Eu comemoro o Natal, inclusive, né, mesmo sendo budista. Você tem a Páscoa, né, que é uma festa também cristã, né, que evoca o nascimento, a ressurreição, né, a morte e a ressurreição do Cristo, né, e a sua ressurreição, né, representa para os cristãos a vitória da vida sobre a morte, né. Então veja que nós temos diversas comemorações, né. A gente tem, por exemplo, muitas vezes dentro da nossa casa, né, talismãs, símbolos de proteção para afugentar o mal, né? É uma forma da religião também influenciar a sociedade. A gente tem, vocês podem ver, acho que em alguns bairros, né, você tem cruzeiros, né, em algumas cidades do interior. Cruzeiros é uma cruz, né, que se coloca na praça, né? Aquela cruz é para marcar a presença do cristianismo, né? E são inúmeras cidades que você vê cruzeiros, né? A grande parte das cidades do interior, a vida da sociedade daquela cidade é centrada na religião. Por que, professor, o senhor diz isso? Porque você vai para uma cidade do interior, você tem no centro da cidade uma igreja, né? Aí você tem na frente da igreja a praça, e próximo da praça o mercado, a escola, a prefeitura, né? Quer dizer, é tudo tudo em volta da igreja, né? Tudo em volta da religião. Então, a importância, né, que a religião tem na vida das pessoas. Na Wicca, a influência que a Wicca tem na sociedade é na preservação da natureza, por exemplo. Então, a natureza, as florestas, para a Wicca, ela tem uma conotação, né, de proteção. É um local sagrado, precisa ser protegido, precisa ser guardado. É a morada do Deus e da deusa. Então precisa ser protegido. A gente tem também, acho que uma sociedade que a gente vê uma influência religiosa muito grande é na Índia, né? É a sociedade indiana. Por quê? Você vê que todos os aspectos do acordar ao dormir do povo indiano tem uma pegada dos deuses da Índia, né? Você tem os animais, né? Então a alimentação, toda a alimentação do dia tem que ser regrada e tem que ter muito cuidado
para ver o que é que você está comendo, né? Não pode comer certos animais, né? A vaca na Índia é sagrada, né? Você não pode comer carne de boi na Índia, não pode, né? Porque o boi é sagrado. Se um boi cruzar o trânsito na Índia, todo mundo tem que parar. Os carros têm que parar e deixar o boi passar, né? Então veja que interessante, né? A influência que a religião hindu tem na sociedade. Então, desculpe, minha gente. Então, veja que a gente tem tudo isso, né? Na Índia é muito comum as pessoas, logo ao acordarem de manhã, né? Antes de irem trabalhar, irem a templos, né? Então, vão a templos e nesses templos essas pessoas fazem as suas oferendas, né? Prestam reverência aos deuses, colocam frutas, legumes, né? Para flores, para oferecer para os deuses lá na Índia. E no Japão também é bem interessante, que é muito comum que lá em Tóquio, a capital do Japão, que você tenha ao lado, né, de grandes edifícios empresariais ou residenciais no Japão, que você tenha pequenos templos, né, pequenos templozinhos dedicados a deuses. E as pessoas no intervalo, na hora do almoço, vão lá e fazem as suas preces, né, oram pedindo, né, aos deuses ou a Deus proteção, né, paz, né, iluminação, saúde, segurança. Então veja que a religião ela permeia, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. Nascer, desenvolver, crescer, casar, morrer, tudo isso está permeado pela religião. E o que é mais interessante, né, é que até na nossa comida, né, as coisas que nós comemos muitas vezes têm a ver com a religião. O cuscuz, que a gente acha que é nosso, né, é árabe, né? O cuscuz é da maior parte do povo árabe, o povo muçulmano, né? Não são todos os árabes que são muçulmanos, mas a boa parcela da população árabe é muçulmana. Então o cuscuz é uma comida árabe, né? Então você poderia dizer que o cuscuz é uma comida muçulmana. Nós temos no nosso prato no dia a dia, né? A gente tem a questão do chocolate, né, que ele é asteca, né, maia, relacionado à oferenda, né? Os maias ofereciam o chocolate aos deuses, né, no altar. E hoje nós comemos chocolate, né, como um alimento qualquer do dia a dia. Mas engraçado também é na Páscoa, né? Na Páscoa é uma tradição cristã que as pessoas não comam carne bovina, né? nem carne de frango, e coma peixe, né? Porque o peixe é o símbolo do cristianismo, é o símbolo da ressurreição. É como se a carne bovina e a carne de frango representassem o corpo de Cristo, né? Então as pessoas evitam na Páscoa comer a carne bovina, porque é associada ao corpo de Cristo, e até se tinha alguns mitos, né, algumas histórias de que se você comesse carne de boi na Páscoa, a carne mugia, né? Você ouvia o som do mugido dentro da carne, você ouviu o som do piar da galinha no frango morto, né? Tinha algumas histórias, né? Essas histórias mirabolantes, né? Histórias que o povo conta. Então tem muito disso, né? Tem muitas dessas crendices e dessas superstições, né? Mas tudo isso, minha gente, não passa de tradição religiosa, né? Costumes que a religião acaba passando para a gente e influenciando a nossa vida. Na nossa aula de hoje, nós estudamos um pouco sobre a influência religiosa nas sociedades de uma forma geral, na sociedade brasileira. Vimos que a religião ela permeia, né, todos os aspectos da nossa vida, desde o nascer até o morrer, a nossa alimentação e as nossas ações e as nossas atitudes, né, as nossas festas, as nossas comemorações, tudo isso é permeado pela religião. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender, minha gente, um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Deixe meu forte abraço. Qualquer dúvida, faça as anotações para tirar a dúvida na nossa aula presencial. Tá certo, minha gente?
Um abraço, pessoal. Até mais.